E lá vamos nós. Os charlatões, eles estão por toda parte, todos os lugares. É impossível que você passe um único dia sem ver uma de suas peripécias. Seja com curas milagrosas, seja nas escolas vendendo livros resumos, que segundo eles é melhor do que o livro completo adotado pela escola. Seja plantando terrorismo em jornal televisivo. Foi encontrada uma fotografia do candidato da extrema esquerda da França na casa dos terroristas. Enfim, onde existir gente, vai existir charlatanice e pseudagem. Então aqui vão 11 pontos para os quais você deve atentar na hora de detectar charlatanismo e pseudagem, ou pseudociência. Ponto 1. Informações ruins mascaradas como argumento para a venda. É o caso, por exemplo, do Dr. Laí Ribeiro vendendo água hexagonal ou alcalina. Eu já assisti a palestra, né? Já começa logo de cara dizendo que trabalhou na Universidade X lá dos Estados Unidos. Enfim, ele lança logo um currículo no teus peitos, tua fraca das pernas, e sem querer você fica caindo na falácia do apelo à autoridade. E aquilo meio que você tem que aceitar o que ele está dizendo pelo que ele é. Depois ele cita estudos relevantes do qual ninguém nunca ouviu falar e nem foi replicado por nenhum laboratório concorrente. E que no final das contas esse estudo não tem absolutamente nada a ver com o que ele está vendendo. Então muito cuidado com essas associações longínquas que as pessoas costumam fazer. O velho Olavo gosta de fazer essas coisas. Ponto 2. Problemas complicados não se resolvem com soluções miraculosamente simples. Então se você está procurando, por exemplo, emagrecer, não existe outra solução além de dieta e exercício. Não vai atrás de pílulazinha, máquina emagrecedora, com tecnologia super avançada, que isso é tudo pseudagem. Você tá ficando careca? Não gasta dinheiro com porcaria não, velho. Aceita que dói menos e raspa a porra da cabeça porque isso é genético, velho. E além do mais, só quem liga com a careca é o próprio careca. E o vendedor de milagres. Número 3. Apelo à sabedoria antiga. Para sabermos se algo funciona ou não, nós testamos. A gente não precisa ir atrás de uma civilização antiga para saber se eles usavam isso há 1000 anos atrás, não. Portanto, se o ponto-chave da argumentação de quem está utilizando ou vendendo algum método de cura trata-se de um método de cura milenar, cai fora porque essa é a falácia argumentum antiquitatem, ou também chamado apelo à tradição. É uma falácia que consiste em dar autoridade a algo em função de sua antiguidade. Então nesse grupo aí eu posso incluir acupuntura, acumpressura, ventosa terapia, aquela idiotice que os atletas olímpicos estavam fazendo, quiropraxia, homeopatia e psicanálise. Tá ok, assim, eu sei que essas três últimas, quiropraxia, homeopatia e psicanálise, são bem recentes. Mas enfim, todo e qualquer tipo de medicina alternativa entra como uma pseudociência. Como eu sempre digo, no dia que uma medicina alternativa funcionar, ela deixa de ser chamada de medicina alternativa e passa a ser chamada apenas de medicina. Ponto 4. O argumento do totalmente natural. Tomem cuidado, porque geralmente nessas dragas que vendem em farmácia, onde diz que está escrito que o produto é totalmente natural, também está escrito: não existem evidências de que este alimento, ou remédio, geralmente alimento, trate ou previna doenças. E eles costumam camuflar esse fato dizendo que se o produto é natural, se não te fizer bem, também não vai fazer mal. E ser natural não vai fazer com que seja automaticamente seguro. Aqui vão alguns exemplos de produtos completamente naturais e perigosos. Venenos de serpentes e aracnídeos são naturais. Plantas venenosas, vai comer uma comigo ninguém pode ou uma era, filho da... Amianto, o nosso amiguinho amianto também é natural. A peste bubônica também é natural. E tem a maconha, velho. A maconha é natural, porra. Se a maconha é natural, não vai te fazer mal. Olha, até rimou. Como é que uma coisa que rima pode ser nociva? E o óleo da cannabis pode curar o câncer. Galera, não existe evidência nenhuma de que o óleo da cannabis cure nenhum tipo de câncer. E por falar em câncer, ponto 5. Algo extraordinário que eles não querem que você saiba. Olha pessoal, pode não parecer, mas cientista
vive de publicidade. Se o estudo deles leva a algo relevante, eles vão querer sim que isso seja divulgado. Até porque o financiamento das pesquisas futuras depende disso. Os charlatões dizem também que a indústria farmacêutica não quer que você saiba de um comprimido que pode ser vendido por ela também. Ou que um médico não quer que você fique curado de uma doença. Isso é o equivalente a dizer que o gari não quer que você jogue o lixo no lixo, ou que o bombeiro não quer que você saiba como se prevenir de incêndios. Eu falei, e por falar em câncer, porque o tópico 5 me lembrou da fosfoetanolamina, né? Aquele remedinho lá milagroso. O pessoal que divulgava ele começou fazendo uma guerrinha junto à indústria farmacêutica. Velho, mas a fosfoetanolamina, ela funciona assim. Basta que você misture com leite condensado e ela dá um ótimo remédio contra a larica. Ponto 6. Relatos pessoais ou cultura popular. É aquela história do funciona porque funcionou comigo. Não é assim que são feitos os testes clínicos, sob a perspectiva de cada indivíduo. Quando as pessoas falam de um remédio santo que funcionou com fulano, eu sempre falo do meu caso. Eu já tive dengue 3 vezes. Só fui internado na última vez. O meu nível de plaquetas estava caindo de uma forma muito perigosa. Nas 2 primeiras vezes que eu tive dengue, eu não tomei absolutamente nada e fiquei bom. Aí eu te pergunto, nada é um bom remédio para a dengue? Contra a dengue? Claro que não. Se ao invés de nada eu tivesse tomado chá de siriguela, se eu tivesse tomado chá de siriguela e ficado bom, da mesma forma que fiquei sem tomar nada, isso implicaria dizer que tomar chá de siriguela é um bom remédio contra a dengue? Claro que não. Não é porque funcionou com uma pessoa que vai funcionar com todo mundo. Talvez essa pessoa seja mais aberta ao efeito placebo. E também não podemos confiar em relatos pessoais, porque nós estamos sujeitos a viés de confirmação, que são expectativas preconcebidas, preconceitos pessoais, erros perceptuais, né, aquilo que passa despercebido ou uma comida de pola. Somente em testes que podemos controlar todas essas variáveis é que podemos ter certeza se algo funciona ou não. Estudos falsos, antigos ou refutados. Um estudo científico por si só não representa a verdade absoluta e irrefutável. Lembre-se de que na ciência não existem autoridades. A não ser, é claro, que o estudo tenha sido replicado, testado, passado por testes de refutabilidade e se transformado em uma teoria. Fiquem sempre com o pé atrás. Os charlatões gostam de pegar estudos que já foram posteriormente refutados, ou estudos falsos. Então esses estudos que você nunca ouviu falar são um tanto esquisitos. Por quê? Quando a descoberta científica é relevante, ela vai ter seu experimento replicado por laboratórios concorrentes e a sua divulgação não virá de fontes obscuras. Ponto 8. Os poderes mágicos da física quântica e da neurociência. Se os conceitos da física quântica não estão sendo utilizados em partículas subatômicas, fica de olho, velho. Tem cheiro de pseudagem no ar. E é comum que os adeptos da charlatanice utilizem o que existe de mais moderno na ciência como fonte de inspiração, porque dessa forma eles alegam que o que eles diziam está sendo confirmado agora pela ciência. O espiritismo, por exemplo, eles diziam logo no princípio do espiritismo, logo no início, eu não sei se eles continuam fazendo isso, tá bom? Mas lá no início do espiritismo, para dar veracidade à coisa, eles pegaram coisas que a ciência dizia em sua época. Uma delas é o fluido magnético. Eles dizem que fantasmas, espíritos, são feitos de fluido magnético. Na época a ciência acreditava na hipótese de um fluido magnético, mas isso foi posteriormente refutado. Outra coisa também que o espiritismo falava, de éter. Na época a ciência acreditava que a luz não se propagava no vácuo, e sim uma substância denominada éter. O espiritismo falava isso também. Inclusive pessoas encarnadas ou cartas psicografadas, acredito que seja esse o termo, relatavam que os fantasmas, né, os espíritos, tinham vindo através do éter. A ciência chegou à conclusão, através de interferômetros, que não existe o tal do éter. Se esses espíritos fossem verdadeiros, eles deviam logo de cara ter dito, né? Olha, esse negócio de éter aí que vocês estão falando não existe não. Nem fluido magnético. E outra vez também, eu tava numa cidadezinha aqui perto, e tinha por lá um tal de um omniterapeuta.
Eu perguntei o que vem a ser um hominiterapeuta. Eu tive que ouvir a explicação. É um terapeuta que olha para o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Deu vontade de rir na hora. Uma mulher perguntou, vocês receitam remédios? Ele, não, nós não podemos receitar remédio. Nós receitamos chás. Quase que eu dizia, é porque esse troço que você faz não funciona. Por isso você não pode receitar remédio. E esse hominiterapeuta, ele falava de coisas que estão ligadas. Quando uma folha de uma árvore cai ao longe, pode ser que aquela folha tenha alguma ligação com nós e com o nosso espírito e tudo mais. Esse cara estava para fazer uma palestra na Câmara Municipal da cidade. E no final dessa pequena, foi uma abordagem assim, no meio da rua mesmo. Eu estava lá sentado no batente do hotel e o cara estava por lá e falou. E no final, quando ele, para dar veracidade a tudo aquilo que ele estava dizendo, ele foi e falou: a física quântica e a neurociência confirma tudo isso aqui que eu estou falando. No mesmo momento eu disse, não. Nem a física quântica, nem tampouco a neurociência fala nada disso aí que você disse. Quando ele percebeu que não estava falando com um besta, ele disse, é porque você não está entendendo. Mas compareça amanhã na palestra que você vai entender melhor, e saiu de fininho. Então isso é muito comum em práticas médicas. Eles utilizam-se de nomes que combinam com a terminologia científica para dar mais credibilidade, para soar mais credível. Medicina quântica, cura por cristais. Ponto 9. Inversão de valores com nomenclatura. Eles utilizam termos como positivismo, cientificismo, laicismo ou laicista como sendo algo pejorativo, algo ruim. E a gente sabe que isso não é verdade. Vou deixar linkado aqui um vídeo sobre essa história de laicismo que vocês vão entender. Eles costumam também atacar o método científico dizendo que tal coisa não pode ser identificada pelo método científico. Bom, se essa coisa não tem como ser detectada, por que é que foi afirmada a existência? E aí se enquadra meio mundo de gente, né? A astrologia, por exemplo, afirma que é a gravidade dos planetas que atua sobre nós, sobre nossa vida no momento do nosso nascimento. Vem cá, as enfermeiras ao redor de você, na hora do seu parto, têm uma influência gravitacional muito maior do que Marte ou qualquer outro planeta. Mas eles dizem que existem outras forças que a ciência não consegue detectar. Puta que pariu. Ponto 10. Conhecimento oculto que só alguns poucos escolhidos podem saber. Vou mexer no vespeiro. Olha, existem dezenas, pelo menos eu conheço 8, né? Deve ter mais, de instituições, ordens, fraternidades, comunidades de ajuda mútua que dizem guardar segredos milenares, apesar da mais antiga dessas instituições ter sido criada no século XVIII com história retroativa. Né? Os caras se ligam assim, a entes extintos, tipo Templário, Salomão, Egito, coisa clichê da porra. Como se fosse uma grande merda também, né? Geralmente eles te pedem segredo de tudo o que é ensinado lá dentro. Sabe por que eles pedem esse segredo? Não é porque o conhecimento só pode ser para poucos, não. É porque se esses segredos virem à tona, qualquer idiota com 5 anos de idade, bêbado, consegue refutar. Toma, filho da... Algumas dessas instituições têm como premissa de ingresso a crença em um Deus. Isso deve ser para saber se você é tolo o suficiente para acreditar em evidências anedóticas e falácia do apelo à autoridade. Porque é só o que vai ter lá dentro. Ponto 11, que eu acho que já foi meio que dissolvido em todos esses pontos. Anticiência ou anticeticismo. Quando esse pessoal, os charlatões, são criticados de alguma forma, eles costumam alegar falta de visão ou falta de abertura de espírito de quem está presente no ceticismo. Enfim, galera, é um assunto amplo, é um assunto sem fim, pois a cada dia aparecem novidades, mas fiquem de olho, consultem fontes e não espalhem notícias falsas. Até mais. Se inscreva aí para mais vídeo e um abraço.